porque foi do zero mesmo. Eu pedi demissão das empresas que eu trabalhava, e quando você pede demissão, todos sabem aqui, nem o FGTS você não saca nada, você vai embora praticamente com as reservas que você construiu até aquele momento. Eu era recém-casado, tinha acabado de construir minha casa já no melhor bairro da cidade, até tinha um carro novo e tal, mas isso não era o suficiente para começar e criar uma rede de escolas. E depois daqui a pouco a gente vai contar um pouco dessa jornada, né, das coisas boas, também das dificuldades que a gente passou nessa trajetória. Que eu acho que o objetivo aqui é a gente deixar exatamente quais são as dores e quais são os benefícios de você empreender do zero, né? E a gente sabe que toda jornada não é fácil. E começar do zero, então, eu posso dizer a vocês que é muito mais difícil. Boa. O que vocês querem complementar que aí? Legal. Eu, dando sequência, né? A sua pergunta foi exatamente a história de ter uma boa ideia, né? Eu acho que ideias existem milhares, né? Eu recebo às vezes mensagens assim, não, eu tenho uma boa ideia, Só que eu faço um paralelo como receita, né? Receita tá cheio, que você precisa de bom cozinheiro. Não adianta você ter uma boa ideia se você não tiver alguém para executar essa ideia. Né? E eu vejo que é muito importante você ter inovação sempre nessa sua ideia. E o que é inovação? Para mim, inovação é questionar o que já existe. Foi mais ou menos o que o Semenzato fez. Ele viu uma dor, né, questionou exatamente essa dor e criou uma empresa para resolver uma dor, ou dor das pessoas. Então ele conseguiu ali ter um negócio muito bom. Então, ideia, questionar aqui, inovação tem a ver com questionar o que já existe, e ideia não é só, não é por você ter uma boa ideia que você vai ter um bom negócio, tá certo? Então, existem milhares de ideias, mas se não tiver uma pessoa para executar e saber executar e criar regras para aquilo, ter disciplina, no empreendedorismo vai ser a mesma coisa que eu digo como cozinheiro. Não adianta nada, porque você precisa de várias coisas para você fazer com que uma ideia se torne realidade e que você tenha realmente sucesso. Que legal. No meu caso, eu comecei um pouquinho depois, eu comecei em 2014. Vocês já deveriam ter vários negócios, mas eu também concordo que somente a boa ideia ela não te leva a lugar nenhum. No meu caso, eu não comecei pela ideia, eu comecei muito mais pela dor, pela necessidade que eu e Yuri tinha, pessoa física, porque em 2014 aconteceram duas coisas que mudaram o rumo da minha vida. Eu descobri que eu ia ser pai, muito novo, eu tinha 21 anos, e eu fui mandado embora do trabalho que eu estava. Então eu tinha uma necessidade de suprir o meu filho que ia nascer. E eu comecei a ficar tão preocupado com aquilo que a questão não é assim, eu preciso abrir um negócio. Não, eu preciso fazer alguma coisa para ganhar dinheiro no dia seguinte. E a gente sabe que a forma mais fácil de você ganhar dinheiro, mais democrática, é vendendo. Se você comprar por 50 e vender por 80, você ganhou 30 reais. Não tem engenharia da NASA, não tem nada de demais. E eu vi aí uma forma de eu simplesmente começar a ter uma primeira renda. Então, como que foi? Eu ganhei uma consulta com um nutricionista, ele me passou um monte de suplementos para tomar, e eu fui sincero com ele, falei que não tinha dinheiro para tomar, ele me indicou um lugar para eu comprar esses produtos a granel. Cheguei lá, eu já era consumidor, vi que o preço que ele estava vendendo era muito abaixo do preço que era vendido no mercado. Exemplo, 100 reais que era vendido, lá era 50. Eu comecei a tomar, achei interessante, que já veio na minha cabeça a ideia. Mas a ideia era o quê? Era uma dor também. Por quê? Eu não tinha os 100 reais, eu só tinha 50. Só que eu descobri que tinha um monte de outras pessoas que também só tinham os 50 para comprar. E eu comecei a oferecer. Você quer comprar uma creatina por 70 reais? E o cara pagava 100, para ele era interessante pagar um pouco menos. Capital zero, pegava o dinheiro do cara, ia lá, comprava e entregava no dia seguinte. Então, no meu caso, não surgiu da ideia. A ideia ela foi sendo formatada conforme eu fui identificando as oportunidades ao longo do caminho, né? E através da necessidade. A minha preocupação era prover. Eu tinha um filho que ia nascer e eu precisava dar um jeito de fazer as coisas acontecerem, né? Então eu tive um combustível, consegui canalizar, graças a Deus, para ele, que hoje tem 10 anos, é o amor da minha vida, mas foi
o que eu precisava para realmente me dar o start de ter a boa ideia, né? Foi uma dor por trás. Então, acredito que a dor, ela move muito mais do que somente a ideia. Só querendo complementar um pouquinho, na verdade você teve a ideia, né? Sim. Que você foi lá, mas o que você teve foi a execução da ideia. Exato. Essa que é a diferença. Às vezes as pessoas ficam com a ideia e só olhando para a ideia, mas você precisa ter atitude, e é isso que é o empreendedorismo. O empreendedorismo é ter atitude, e essa atitude é que vai fazer a diferença. E a ideia já estava ali. Você estava com a ideia de, poxa, eu preciso fazer renda, e eu sei aonde eu tenho um fornecedor, eu vou oferecer e fazer a venda. Porque no final, tudo é venda, né? A pessoa, quando vai até pedir um emprego, uma oportunidade de trabalho, ela está se vendendo para que ela seja contratada. Então, a execução é muito importante, né? Porque as pessoas iriam jamais comprar a sua creatina se você e se você não tivesse executado, né? Ou seja, achado onde comprar e ter feito alguma embalagem, provavelmente você arrumou e botou isso para frente. Então, é mais importante a execução do que simplesmente a ideia. Sim, a ideia vai moldando no meio do caminho, né? E tem um ponto que você citou aí, que faz parte das motivações, né? As pessoas, de fato, quando pensam em empreender do zero, elas estão totalmente motivadas por algo. No seu caso, foi exatamente essa necessidade do provimento ali da família. E quando eu levo essa analogia para a minha ideia inicial ali de montar a primeira escola de informática em Lins, eu fiz um processo até um pouco inverso do seu, mas não foi nada diferente. Todos vão passar por esse risco alto que eu chamaria. Em que pese eu estivesse com muita competência da jornada, tivesse sido programador, dominando a capacitação, era professor, né, em sala de aula, então eu dominasse aquela operação, né, que eu estava idealizando, mas eu tive que tomar um risco muito grande. Primeiro, pedir demissão. Foi a primeira atitude que o empreendedor, para empreender do zero, vai ter que tomar em algum momento. Teve que sair da zona do conforto. Mas dá all-in, né? Eu não precisei. Ele não precisou. Foi necessário. Eu fui forçado. Aqui, você deu all-in. Aqui eu jogo para cima o melhor salário da cidade, eu jogo para cima um emprego garantido de todo dia 1º, dia 3, dia 5, dia 4, pingar dinheiro pingando na conta, e eu brinco. E o cheque especial de R$1.000 que eu tinha no Banespa da época. Foram as únicas lembranças que ficaram. Isso aí de pedir demissão, a galera não entende que não é que você tá pedindo demissão de, vamos supor, não é que você tá deixando, você vai começar o mês com 0 no mês seguinte. Vamos supor, você ganhava R$5.000 por mês. Não é que você vai começar o mês seguinte, você pedir demissão, vai começar com 0. Não, você vai começar com menos 5. Porque você tem os custos da família. Você vai começar com menos 5. Durante o tempo, inclusive. Eventualmente aqui a gente, obviamente, foge um pouco dos detalhes, porque a lógica te leva aqui. No mínimo, você tinha uma reserva. No pior cenário, você ia usar o cheque especial do banco. No pior cenário, você ia eventualmente vender seu carro, trocar por um carro mais barato para empreender. De novo, tinha um ponto de partida, né? E cada história se revela de uma forma extremamente inusitada e diferente, né?